Bom dia. Então, dando prosseguimento ao nosso programa, hoje nós vamos falar do cristianismo. O cristianismo ele surgiu durante o Império Romano, no governo de Otávio. Jesus Cristo nasceu nesse período em que os cidadãos romanos eram cultuados como deuses. Então, o cristianismo, dentre as heranças das civilizações clássicas, dentro da herança da civilização romana para o mundo ocidental, o cristianismo foi um dos grandes pilares da formação da mentalidade do mundo ocidental, né? Partindo do pressuposto que o cristianismo ele veio moldar, consolidar um novo paradigma dentro de um contexto politeísta. É uma visão monoteísta que quebra os paradigmas reinantes no mundo antigo, desde a Mesopotâmia, no Antigo Egito, na própria Grécia, onde essa visão mística era baseada no politeísmo, e o cristianismo ele vem quebrar, né, colocando a visão monoteísta, né, consolidando a visão monoteísta pregada pelos hebreus desde os tempos mais remotos. O cristianismo. A palavra cristianismo e cristão tem origem em nome de Cristo, né? Daí a palavra cristianismo está ligada a Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu na Judéia, uma província romana que fazia parte do Império Romano. Então, nós já vimos que o Império Romano foi o maior império do mundo, né? Até hoje não existiu um império igual ao Império Romano, né? Os romanos eles construíram esse grande império e cujo centro era Roma, mas que as regiões do mundo elas eram agregadas a esse centro e transformadas em províncias. E a Judéia, onde Jesus Cristo nasceu, era uma província romana. Por isso que tem nos evangelhos a questão, quando Cristo é interrogado por Pilatos, ele pergunta se era correto pagar imposto a César, porque César era o nome genérico que se dava aos imperadores, né? Ele disse, dei a César o que é de César, porque ele confirmava que deveria pagar imposto, que as províncias tinham que pagar imposto, mas que não deveriam cultuar o imperador como um deus, né? Então era uma província romana que fazia parte do grande Império Romano há cerca de 2015 anos, que agora é 2020, né? Foi educado segundo os princípios da religião judaica. Então, as origens do cristianismo, né, está no judaísmo, tá? Pode-se dizer que o cristianismo é uma vertente da visão judaica, teológica de Deus. Embora há algumas inovações com o cristianismo, mas a célula maior, pode-se dizer, é a religião judaica. É aquela visão monoteísta de Javé, que os judeus tinham desde os primórdios de sua civilização. Então aí mostra o Império Romano e a Palestina. Veja bem que está mostrando aí a Judéia, a Palestina,
as regiões onde Cristo nasceu, viveu e pregou, né? E que a Palestina ela fazia parte, né, de todo esse mosaico róseo aí que consistia o Império Romano. Era mais uma província que estava submetida às leis de Roma. Então, o judaísmo era a religião monoteísta, eu já falei, criada pelos hebreus. Os hebreus eram os povos, né, que vai dar origem ao povo judeu, que vivia na região. Eles quebraram esse paradigma politeísta na medida em que ele pregava a crença em um só Deus, no monoteísmo, há cerca de 4.000 anos. De acordo com Moisés, que era hebreu, que terá recebido de Deus a revelação das leis e dos mandamentos religiosos. Então, segundo a tradição judaica, Moisés recebe os famosos 10 mandamentos no Monte Sinai, dando a origem à Bíblia hebraica, a Tanakh, um dos livros sagrados do judaísmo. Então, devemos entender que no mundo existem 3 religiões monoteístas antigas. É o judaísmo, é o cristianismo e é o islamismo. Né? Na idade adulta, Jesus Cristo apresentou-se como Filho de Deus, defendendo o amor, a fraternidade e a igualdade de todos os homens perante Deus. Então, essa visão de enviado, de Messias, ela não nasce no cristianismo. Ok? É muito antigo. Tem-se notícia que na Mesopotâmia já tinha essa visão. Os gregos já entendiam essa visão de Messias, de enviado, ela é reforçada. Jesus Cristo se apresenta como esse Messias, o enviado, o Filho de Deus. Então veja bem, ele defende o quê? O amor, a fraternidade e a igualdade. Então nós devemos entender que a crucificação de Jesus Cristo, ela está relacionada à questão da religião, mas ela está relacionada à questão política e econômica e social. Por quê? Porque ele prega o amor dentro de uma sociedade que era extremamente violenta, né? Que era a sociedade romana. Não só a sociedade romana, mas todas as outras. A violência ela fazia parte do cotidiano no mundo antigo. Como faz hoje, né? Mas é uma outra leitura. A fraternidade. Olha, Jesus Cristo nasce numa pequena aldeia, né, a cidade, eu digo assim, que era uma cidade muito pequenina. Segundo as escrituras, o profeta Isaías fala que nasceria, o Salvador nasceria nas pequenas cidades, né, cidade de Belém, que era a cidade menor da região, né? E de igualdade de todos perante a Deus. Então veja bem que o projeto de Jesus Cristo, embora ele tenha uma conotação política, econômica e social, ele tinha uma proposta teológica, religiosa. Sempre relacionava as mudanças com relação a um mundo posterior a esta vida, questionando os valores do mundo e pregava uma nova vida, né? Um paraíso, mas que isso não estava desconectado com o mundo. Então, para você chegar a esse paraíso, você deveria ter amor, você deveria ser fraterno, deveria ser humilde, né? Estes valores defendidos por Cristo e mais tarde registrados no Novo Testamento, né, após a morte de Cristo, começaram a ser aceitos pelo povo do Império Romano, sobretudo os mais pobres. Olha aí a crucificação
A crucificação foi justamente. Por quê? Porque na medida que Jesus Cristo pregava a igualdade, a fraternidade, ele vai ser referências de mudanças dentro de um contexto de desigualdade. Então, daí se dizer que a maioria dos primeiros cristãos eram aqueles que não tinham vez na sociedade, eram os excluídos da sociedade. Né? Eram os excluídos. Os leprosos, a lepra era vista como uma possessão demoníaca, né? As prostitutas, as adúlteras, os ladrões, os cobradores de impostos, né? Aquelas pessoas que não tinham vez, né, na sociedade, eram os excluídos. Daí agregar ao cristianismo uma visão de igualdade social, de igualdade política, mas que tinha como base de sustentação uma visão teológica, né? Que você poderia chegar a um paraíso, praticando o amor, né? Jesus Cristo não pregava nenhuma revolução armada. Ele pregava uma revolução do amor, né? Uma revolução de comportamento, né? De uma visão comportamental diante da vida para conseguir o paraíso. Com 33 anos, Jesus Cristo foi julgado e condenado à morte, justamente porque ele vai agregar justamente os elementos excludentes da sociedade, e as elites romanas viram isso como perigoso, né? Quem é esse cara aí, esse filho de um carpinteiro que prega a igualdade, né? Que prega o amor, que prega a fraternidade? Ele representou um perigo às elites romanas, daí a crucificação. Ele foi condenado à morte por Pôncio Pilato, então governador da Judéia. Mas sua mensagem continuou a ser espalhada pelos seus apóstolos. Apóstolos foram os seguidores, né, que espalharam esses preceitos cristãos após a morte de Cristo pelo mundo. O cristianismo no Império Romano chegou na Península Ibérica, como todo o Império Romano, adorava vários deuses, assim como o próprio imperador. Já falei disso, do politeísmo e adoração. O cristianismo vem quebrar esses paradigmas. Os cristãos eram monoteístas e, por isso, não aceitavam o culto ao imperador nem aos deuses romanos. Por isso, começaram a ser perseguidos e condenados à morte. Ora, né? Então, eu digo assim, que a história do cristianismo, ele tem dois momentos. O momento em que ele é, a princípio, uma seita, né? Uma seita dos pobres, dos perseguidos, dos torturados. E, num segundo momento, ele se transforma, de uma certa forma, a religião dos opressores, que é o caso da Idade Média, né? No mundo antigo, na igreja primitiva, a seita dos pobres. Na Idade Média, a instituição fortalecida, forte, politicamente, ideologicamente, socialmente falando, ela passa a representar a visão das elites. Aqui mostra a perseguição de uma pintura que ilustra muito bem isso, né? Cristãos sendo jogados na arena para ser devorados por animais ferozes, que era a famosa política do pão e circo, onde se promoviam espetáculos com um massacre coletivo de crianças, velhos, jovens, cristãos, para inebriar a plebe romana. Enquanto a plebe se distraía com esses espetáculos sangrentos, né, ela se esquecia de pressionar o poder. Então a política do pão e circo era um instrumento usado
pelos imperadores romanos como uma forma de distrair a plebe da sua verdadeira situação. Pão, porque se distribuía alimentos. Circo seria a luta entre gladiadores e o massacre de cristãos, etc. Tá? O cristianismo no Império Romano. O cristianismo começou a ter cada vez mais seguidores. No segundo momento, né, as elites romanas elas se convertem, entre aspas, né, porque eu vejo assim. Alguns se converteram, mas a elite, na verdade, ela não se converte. Ela adere ao cristianismo como uma forma de se manter no poder, passando a ideia que a religião do poder seria a religião das massas. Né? Em 313, o imperador Constantino dá finalmente liberdade ao culto aos cristãos. Né? Júlio, os cristãos não tinham liberdade de culto até Constantino em 313? Não. Como nós vimos, eles eram perseguidos, porque eles representavam um perigo, porque eles representavam a massa. Né? O massacre ocorrido durante o governo, principalmente de Nero e de Diocleciano, foram os dois grandes perseguidores de cristãos no mundo, em Roma. Né? Em 380, o imperador Teodósio torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Né? Então, eu vejo assim, vamos voltar, que é esse momento da passagem no século IV do mundo antigo que o cristianismo deixa de ser a religião das massas e passa a ser agora uma religião controlada pelo Estado, uma religião oficial do Império Romano. O Teodósio oficializa. Né? Então você vai ver que a estrutura do cristianismo é uma estrutura muito inspirada na estrutura do Estado romano. Tá? Então, o cristianismo é uma religião formada por Jesus Cristo e seus seguidores. O pensamento de Jesus Cristo, bem como a sua vida, foi reunida mais tarde no livro, a Bíblia, composta pelo Antigo e Novo Testamento, né? Que nós chamamos de Novo Testamento. Tá? A Bíblia ela é formada pelo Velho Testamento, né? E pelo Novo Testamento, que já inclui o cristianismo, Jesus Cristo. Então, o cristianismo na atualidade, aí temos os protestantes, que é uma vertente do cristianismo criado no século XVI, né? A católica romana, que é criada no século IV, que é anterior ao protestantismo, e a ortodoxa oriental, ali para o lado da Rússia, ali para o lado do Oriente, lá existe a igreja ortodoxa, tá? Que são diferentes quanto são cristãs, mas tem leitura diferente sobre a importância de Cristo, sobre alguns dogmas iniciais. O protestantismo ele vem mudar alguns conceitos do cristianismo. A igreja ortodoxa, o próprio nome ortodoxia, ela é a mais conservadora de todos. A era cristã. O nascimento de Cristo é o acontecimento usado como referência para a contagem do tempo. Chama-se a era cristã. O tempo decorrido antes do nascimento de Cristo é contado de modo decrescente e assinala-se com as iniciais AC, que significa antes de Cristo. O tempo decorrido depois do nascimento de Cristo é contado de forma crescente e é assinalado com DC, que significa depois de Cristo. Tá? Então, aqui fecha-se mais um ponto
de Roma, porque falar do cristianismo está atrelado a Roma, né? Porque o cristianismo surgiu durante o Império Romano. Bom dia.